necessário. Temos também aí algumas ações, que acabou de passar aí no slide, que envolve a Blitz Prerrogativas. Para quem não sabe, nós fazemos uma fiscalização nos órgãos da administração pública. Já fizemos 4 até agora esse ano. Fiscalizamos o INSS, o Fórum Trabalhista, o Fórum Civil, o GEC, o GCRIM e o Serjusc aqui na Adolfo Pinheiro. E isso tem refletido no exercício da advocacia dos advogados. Evidente, o advogado exerce a advocacia e também algumas coisas em relação à facilitação do exercício da advocacia. Para vocês terem ideia da nossa Blitz no INSS, o gerente executivo do INSS marcou uma reunião conosco e vai facilitar provavelmente o atendimento de vocês aqui na subseção, com mais alguns guichês para vocês poderem protocolar processos previdenciários. Ademais, a gente também acabou fazendo uma Blitz no Fórum Zona Sul, o Civil Zona Sul, para quem vai lançar, tem um problema sério com a revista, e nós solicitamos, já requeremos lá para o presidente do Tribunal de Justiça um raio-x, para pelo menos facilitar a entrada dos advogados e das advogadas lá também. Bom, temos aí o canal e criamos uma campanha, que é uma campanha que tem o título de Não ao Abuso. Vocês vão ver no final da apresentação, tem alguns slides que tratam disso. Era uma campanha contra o veto presidencial do artigo 43, que anteontem, foi derrubado esse veto pela Câmara dos Deputados. Também divulgamos um abaixo-assinado e enviamos até o Congresso Nacional para que isso fosse derrubado. E hoje, graças ao trabalho da advocacia, graças à nossa mobilização, violação de prerrogativa é crime, tá bom? Então, a Comissão de Prerrogativas está aqui à disposição de vocês para tudo que vocês precisarem. Anotem no WhatsApp. Tem também o Instagram das prerrogativas, é prerrogativas.santoamaro. Estamos aqui à inteira disposição de vocês. Chamem, não tem horário, viu, pessoal? Hoje mesmo fui atender uma ocorrência de uma reintegração de posse. Não tem matéria, tudo que for necessário, a comissão está disposta. Nós também nos reunimos aqui uma vez por mês, na terceira quinta-feira do mês. Exatamente, na terceira quinta-feira do mês, nós nos reunimos aqui, sempre em reunião, para tratar de assuntos exatamente sobre o exercício da advocacia, o exercício pleno da advocacia. Daqui a pouquinho, o nosso palestrante vai iniciar a sua explanação e eu espero que vocês aproveitem bastante a palestra. Esse introdutório aí para vocês era mais para que vocês tenham uma ideia e vai continuar passando aí para vocês, só para que vocês tenham uma ideia do que está sendo realizado, tá bom? Bom, ficamos à disposição. Obrigado. Obrigada. Pelo amor de Deus, não tem como. A diretoria.
pessoal. Então, boa noite novamente a todos. Deixa eu primeiro compor aqui a nossa mesa. Vou pedir para o doutor Augusto Rossini vir aqui à mesa. A doutora Vanessa Musitz. Doutor Gustavo Dias da Silva Rosa, nosso coordenador de cultura, responsável pelo convite aqui ao doutor palestrante. O doutor Jorge Alberto Rodrigues das Neves. E o nosso palestrante, doutor Alexandre Obuzuko. Ele é advogado, a quem não sabe, ele é nosso conselheiro federal, aqui por São Paulo, palestrante da Comissão de Cultura e Eventos da UB São Paulo e presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos e Prerrogativas dos Advogados. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Muito boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite da Subseção de Santo Amaro, agradecer e parabenizar o trabalho da presidente Lisandra, de toda a sua diretoria, agradecer o convite, o contato que me fez o Gustavo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção, a presença de todos vocês, para falar um pouquinho sobre o nosso futuro, o futuro da nossa profissão. As pessoas têm me perguntado, mas você vai falar dessa palestra, não é? É coaching, é isto, aquilo, não, né? Assim, a minha visão é um pouco mais realista das coisas. Eu acredito que o futuro da advocacia é um futuro brilhante, desde que a pessoa humana, o ser humano, advogado, o advogado, permaneça exercendo a nossa profissão. O que se anuncia é a substituição desses profissionais por máquinas e computadores. E a partir disso, qual é o nosso papel? Sobretudo o papel da ordem dos advogados do Brasil nesta relação que se estabelece com a tecnologia que vem por aí. Então, nós vamos contar um pouquinho, né, desta questão. Né? A pessoa humana, o ser humano, a sociedade e a tecnologia, ela não tem se afastado. Aliás, a cada nova invenção altera-se profundamente a forma de vida em sociedade. Eu acredito que na nossa profissão não tem sido muito diferente disso, não. Nós temos aqui a ideia, não é? Talvez uma boa invenção que modificou a nossa forma de trabalhar, que talvez tenha modificado até mesmo o processo como nós conhecemos hoje, o processo penal, o processo civil, o processo trabalhista, foi a máquina de escrever. Eu tenho a impressão que com a chegada da máquina de escrever, aqueles processos que eram orais passaram a ser processos escritos e formais, dentro daquele conceito de um conjunto de atos tendentes à solução da lide e etc. Esta é uma invenção que altera a nossa forma. Antes, a forma de se advogar era oral, e com a chegada da tecnologia, com a máquina de escrever, aquela oralidade foi cedendo espaço cada vez mais para a forma escrita, e essa forma escrita ainda nos domina profundamente. Advogados e advogadas. Como a relação que eu faço do tempo da máquina de escrever era aquele advogado profissional autônomo que saía da faculdade e se aventurava a advogar, abrindo a sua oficina e atendendo todas as necessidades dos clientes que se lhe apresentavam. Não havia, neste tempo ou naquele tempo, a ideia de especialização, nem tampouco de sociedade. A boutique do advogado era ele mesmo. E o conhecimento auferido nas faculdades e construídos nas
teias humanas, nas relações humanas, relacionamentos humanos, o permitia a resolver, a atender todas as necessidades dos seus clientes. Não havia naquele tempo tributarista, ambientalista, administrativista. Não, era o advogado, o seu escritório, o seu conhecimento e as soluções para os problemas da sua clientela. Depois disso, da máquina de escrever, veio a era do computador. E com ele, cresce sobremaneira a figura da sociedade de advogados. Com ele, vem também no Brasil, principalmente, a onda dos especialistas. Aí não é mais o advogado, sua boutique, a clientela em todas as suas necessidades. Corporações advocatícias que vão se departamentalizando em especialidades. E dentro dessas corporações eu tenho o advogado que só cuida de direito tributário, o advogado que só cuida de direito criminal, a advogada que só cuida de direito trabalhista e todas essas especialidades que nós estamos acostumados a conhecer. Dizem por aí que o computador alterou a vida das pessoas, né? Não tenho bem certeza pelo menos para a advocacia, se houve uma substituição brutal da máquina de escrever para o computador. Nós só trocamos a forma de digitalizar ou de datilografar os nossos textos, antes em máquina mecânica, depois em editor de textos aí nos sistemas operacionais que nós conhecemos, todos eles, né? A vida da humanidade, a nossa vida, talvez não tenha sido tão alterada pelo computador como tem sido hoje pelo celular. Observe que há muitas pessoas ainda que não sabem ligar no computador. Há muitas pessoas ainda que, na hora que enxergam para aquela tela, um teclado e um mouse, deles se afastam como ali se estivesse diante de um pecado, diante de algo inacessível. Sobretudo os mais velhos. Eu me lembro, Elisandra, quando presidia a subseção de Sorocaba, em que nós tínhamos que manter na sala dos advogados, no fórum civil da cidade, no fórum trabalhista da cidade, no fórum federal da cidade, na polícia federal, onde nós tínhamos as salas de atendimento, uma máquina de escrever, uma Olivetti. E no primeiro dia que eu tomei posse, ganhando a eleição, fomos conhecer as instalações da ordem, tinha lá uma dispensa com as caixas empilhadas, e eu perguntei para a funcionária, a colaboradora que está até lá hoje, ela me disse: por que são essas caixas? São fitas das máquinas de escrever no Olivetti. Mas por que nós não jogamos fora isso ainda? Por que temos que ficar armazenando essas coisas? Doutor, se o senhor tirar as máquinas de escrever das salas do advogado, 2, 3 colegas, eles crucificarão o senhor. Porque eram colegas, como são até hoje, inclusive, famoso, meu professor na faculdade, lá atrás, não se recusou, jurou não utilizar o computador. E quando veio o processo digital, aí ele definitivamente abandonou as suas causas futuras, permanecendo só naquelas físicas em que a máquina de escrever funcionava como suporte para o diálogo que ele estabelecia com as autoridades. E as máquinas estão lá nas salas até hoje, e as fitas foram compradas em grande quantidade, já se prevendo que no futuro não seriam encontradas em lugar nenhum. Estão lá estocadas para atender 3 colegas. Esse é um exemplo famoso em Sorocaba, mas há outros por aí. Enquanto muitos ainda não conseguem ligar no computador, o celular não. O celular, desde as crianças até os mais experientes, todos estão utilizando o celular. É impressionante como esta ferramenta tocou e modificou a nossa forma de viver. Acredito até mais mesmo do que o rádio e a televisão no passado. Eu desci na estação Barra Funda, peguei 2 linhas de metrô para chegar até Santo Amaro e fui observando. As pessoas estão assistindo filme, assistindo programas no celular,
As pessoas estão conversando com outras pelo celular, ouvindo música pelo celular. É todo mundo no metrô com essa maquininha na mão, seja de que idade for. É impressionante como isto é um movimento avassalador na nossa vida. O marido e a mulher, o marido está na sala, a mulher está no quarto, eles conversam por WhatsApp, pelo celular. Não sei se estão fazendo outras coisas também pelo WhatsApp e se isto será possível no futuro. E ingressamos agora na era da inteligência artificial. A era que nos traz aqui para conversar com vocês. Com a inteligência artificial, as grandes corporações advocatícias hoje aqui estão já utilizando este modelo. Enquanto que a sociedade de advogados ainda permanece vincada no computador, as grandes corporações, eu tenho percebido e recebido informações, já se valem de robôs, já se valem de inteligência artificial em seus ambientes. Isto tudo, esta tecnologia toda, sobretudo esta que está aqui, vem alterando a nossa profissão devagarzinho, mas já vem alterando. Em vários campos. Em vários campos. Por exemplo, a ministra Nancy Andrighi, do STJ, só despacha por Skype. Eu não preciso mais sair do meu escritório e ir a Brasília, agendar um horário para tratar de uma questão de urgência com a ministra do STJ. Basta que eu agende com ela um contato pelo Skype. No dia e hora eu abro lá o meu Skype, ela abre o dela lá em Brasília e nós dialogamos por esta ferramenta que funciona espetacularmente bem para isso. Diz a ministra que com isso ela ampliou o número de atendimentos aos advogados e às advogadas, democratizando o acesso ao seu gabinete. O problema é que ela só fala por Skype. Aquela forma tradicional de ir ao juiz, olhar no olho, de ir à juíza, olhar no olho, ela não tem cedido a este desejo, a este pleito. Eu tenho observado nas redes sociais advogados que, ao elaborar as suas petições, inserem nela vídeos. Colocam ali um QR Code, gravam um vídeo, armazena em algum lugar e colocam na petição um QR Code com uma mensagem. Se eu quiser um resumo oral do meu pedido, do meu trabalho, acesse o QR Code. E ele manda lá um vídeo. Senhor juiz, boa tarde, o que eu venho pedir aqui em nome do cliente é isto, aquilo, a questão é urgência ou não, a necessidade de atender o pedido de liminar ou não, e assim por diante. Numa dessas petições que eu vi na internet, um vídeo linkado a um QR Code foi acessado no Tribunal de Justiça 622 vezes. Talvez pela novidade. O que isso nos leva a crer no futuro? Porque qual é o discurso desses advogados que estão utilizando esta ferramenta? Quem vai no fórum hoje é bobo. Para que ir ao fórum? Grava um vídeo, manda por QR Code, o juiz lê. Vai me assistir, vai me ouvir pela tela de um instrumento qualquer, seja computador, Smart TV, ou o que seja. Para que eu preciso me deslocar até o fórum? Daqui a pouco os juízes começarão a dizer, não venha o advogado ao fórum, traga o vídeo. Não sei se isso é bom ou é ruim, se isto será ruim. Além dessas coisinhas, chega entre nós também as startups. Recentemente em São Paulo, nós tivemos uma grande feira de tecnologia, dentro dela uma enorme oferta de Lautex, de empresas de tecnologia voltada ao mercado jurídico. Essa é que nos interessa. O que é uma Lautec? Então, é nome de uma startup. O que é uma startup? Isso não é uma reunião de pessoas a desenvolver produtos. No caso da nossa fala aqui, a startup é a reunião de pessoas a desenvolver produtos tecnológicos
para um específico mercado, por isso que lá o direito, né, mercado jurídico. O que elas propõem? E já são várias Lautecs aí se apresentando à advocacia, à magistratura, ao Ministério Público, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo. Obrigado, Lisandra. Estou à disposição de você lá em São Paulo, no Conselho Federal também. Obrigada. O que você precisar, conte comigo, Lisandra. Obrigada. Tá certo? O que elas propõem? Para quem tem acompanhado pela internet essas Lautecs. Primeira questão, reduzir custos. Ela chega numa feira com 30 mil pessoas e diz: acredite em mim, o meu produto fará com que você, cliente, reduza custos da sua unidade produtiva. Quando ela está falando para a unidade produtiva de advocacia, acredite em mim, porque você, dono do escritório, comprando a minha ferramenta, terá custos reduzidos. É tudo que eu quero, tudo que nós sonhamos. Agora, qual é o maior custo de um escritório de advocacia nos dias de hoje? Papel, computador, impressão, água, luz, telefone, internet e essas coisas. Esses custos são irrelevantes hoje na sociedade de advogados. Nas grandes corporações, então, aluguel talvez tenha um peso maior nisso tudo. Qual é o grande custo hoje de uma sociedade de advogados, potenciais clientes dessas Lautecs? Mão de obra humana. Advogados que têm que ser contratados para dar conta da demanda do escritório. Há escritórios no Brasil hoje, se eu não estou enganado, com mais de 40 mil profissionais trabalhando dentro dele. É muita coisa. É muita coisa. O que diz essas Lautecs? Eu vou reduzir o seu custo. Então, eu vou reduzir a necessidade de mão de obra do mercado advocatício. Como isso? Simples. Bem, dizem essas Lautecs que um ser humano, um advogado, consegue, em média, naqueles processos massificados, naqueles processos repetitivos, montar 4 iniciais ou 4 contestações por dia. Então, eu trabalho para um determinado escritório, causas bancárias, por exemplo, e a minha capacidade de produção diária é de 4 processos, seja ele inicial, seja contestações, recursos e etc. De repente, se criou, por meio da inteligência artificial, um meio pelo qual o robô, dentro de um computador, escreve petição, contesta a petição, elabora recurso, contrarrazoa recurso. Este mesmo robô já consegue identificar nos ambientes de processos eletrônicos, ESAGE, PJE ou outro qualquer que o valha, a entrada de um processo que requer contestação ou a entrada de um recurso que requer contrarrazões. Ele, sozinho, identifica o processo, lê a petição inicial, os documentos que acompanham a petição inicial e já, numa caixa de saída de um sistema qualquer, deixa pronto lá a contestação e aquilo que é necessário para ser encaminhado ao fórum por meio eletrônico. Sabe quantos consegue fazer a inteligência artificial por dia? O ser humano 4. A inteligência artificial 100 por dia. O que vale dizer, o nosso futuro será um futuro com menos possibilidade de trabalho para os nossos colegas. É inteligência artificial substituindo mão de obra humana.
o advogado, a advogada será absolutamente substituído pela máquina? Impossível. Impossível. Mas aqueles colegas que estão trabalhando dentro dessas corporações provavelmente terão seus postos reduzidos, quando não suprimidos. E aí vem reduzir custo, aumentar a produtividade, 4 vai para 100. Se tiver 2 robôs, então vai para 200, e assim por diante. Organizar processo de atividades, promover transparência, desafogar o judiciário, realizar pesquisas jurídicas. Algumas dessas startups alguma dessas startups que já estão aí à disposição da advocacia. Esta primeira aqui, Fink Soluções, ela elaborou este modelo de inteligência artificial a contestar ou elaborar petições iniciais para um primeiro grande escritório, o escritório de Bauru, que já está espalhado pelo todo o Brasil, escritório que mexe com causas repetitivas, inclusive. Depois nós temos este tal de Jus Brasil aqui. Quem não conhece Jus Brasil, levante a mão aqui, sabe? Então eu vou acessar o Google, vou fazer uma pesquisa jurídica pelo Google e eu quero saber como é que os tribunais estão decidindo sobre o direito de assistência judiciária por simples declaração da parte, sem apresentar aquelas coisas todas de imposto de renda e etc. Então eu jogo lá no Google, quero pesquisar jurisprudência. O primeiro resultado que ele me dá é do Jus Brasil. Eu quero pesquisar uma lei, Lei 8.906, Estatuto da Ordem e da Advocacia. A primeira resposta que ele me dá é do banco de dados do Jus Brasil. Quem não acessa o Jus Brasil aqui, levante a mão, por favor. Todos nós acessamos. Isso não é ruim, né? Agora, quando nós acessamos o Jus Brasil hoje, o que aparece ali no canto inferior direito da tela do meu computador? Aparece um avatarzinho ali. Bom dia, boa tarde, boa noite. O senhor precisa de ajuda jurídica ou coisa que vale? Tem uma mensagem. Precisa de auxílio jurídico? Tá. Já conversaram com ele? Com o avatar? Faça essa experiência. Então, vai lá, vai. Eu, na minha ignorância lá atrás, pensei que estava falando com uma pessoa humana do outro lado, que estava aqui comigo se comunicando. Não, é com robô. É com robôzinho. Então, não, perfeito. Tem problema jurídico, tem uma dúvida jurídica, estou com um problema com a minha mulher, quero me separar. Aí ele disse, conta mais. Aí vou lá, conto mais um pouquinho, na terceira vez, conta mais. Ó, daqui para frente o senhor tem que pagar. Né? Aí você tem que, para receber a informação completa, você tem que pagar um X valor lá para o Jus Brasil. O que começou como repositório eletrônico de jurisprudência, hoje quer ser um consultor eletrônico de dúvidas jurídicas do povo brasileiro e do mundo todo. Aí eu tenho um problema sério. Por quê? É um robô exercendo a atividade privativa da advocacia prevista no artigo 1º da Lei 8.906. Problema sério daí em relação às questões éticas. Não há um cliente hoje que venha conversar comigo no escritório que já não traga a receita pronta do problema que eu estou administrando na justiça. Ele sabe mais do que eu. E por que ele sabe mais do que eu? Porque ele conversa com o Jus Brasil. Alguns trazem até o papel impresso, mas eu li no Jus Brasil, os médicos então são os piores. Não há quem convença diferente daquilo que o Jus Brasil já o convenceu sobre a questão jurídica. Será que eu posso entrar no seu processo e dar palpite sobre como você está conduzindo
sobre como você está refletindo, doutor, sobre o problema jurídico e a respectiva solução vislumbrada lá na frente? E por que um robô pode fazer isso? Como está fazendo? Né? E por trás do robô não são advogados, são pessoas, investidores querendo ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Será que Pedro, Maria, José podem ser sócios do meu escritório? Podem ser sócios de uma sociedade de advogados? Não. Só advogados podem ser sócios de sociedade de advogados. Né? E como é que essas pessoas estão explorando o nosso mercado de trabalho sem que tenhamos nos dado conta dessas coisas que estão acontecendo? É preciso refletir sobre o que está acontecendo dentro do justo Brasil. Sobretudo nesta prestação de serviços de advocacia, nessa prestação de consultoria jurídica aos usuários desse sistema. Nós temos outro agora, Luplex. Podem acessar uma base interessante. Essa aqui tem alguns probleminhas, mas tem também algumas virtudes. Bem utilizada, facilitará muito a vida de quem trabalha com direito administrativo e licitações, por exemplo, em que eu tenho que ficar reunindo uma série grande de documentos e etc. E de repente eu tenho uma ferramenta tecnológica que me permite. Eu perdia 2 dias de trabalho para organizar uma pasta de uma tal licitação. Hoje é possível fazer isso em menos de 2, 3 horas de trabalho. Então, enquanto eu, na semana, conseguia administrar 2, 3 pastas, hoje com essas ferramentas, por exemplo, o mercado imobiliário, aqueles colegas que dão consultoria sobre compra e venda de imóveis, pegar certidão disso, certidão daquilo, tal. Essa ferramenta, ela auxilia e muito essa questão. Né? Mas tem também o problema aí do robô fazendo contestação e etc. A outra, né, o tal do justus. Tal como esta, outras também já se anunciam, que enxergam na mediação e arbitragem uma fonte interessante de produção de riqueza. As pessoas passaram a entender que o Brasil é formado por uma sociedade litigiosa. Dizem por aí que a litigiosidade está na cultura do brasileiro. Nós somos um povo guerreiro, bélico, que gostamos de brigar um com os outros e etc. Como forma de provar a tese, eles sempre nos apresentam o exagerado número de processos que temos tramitando na justiça. E para isso, é preciso que o povo seja menos beligerante, é preciso que tenhamos menos processos, é preciso encontrar formas alternativas de solução desses processos, é preciso acabar com os recursos, porque advogado só utiliza recursos para protelar o cumprimento de um dever, e todas essas conversas. Jurisprudência defensiva, daqui a pouco nós não podemos mais nem fazer um pedido ao juiz. Recurso cada vez mais difícil. Daqui a pouco pedidos ao juiz, então, será? Bem, será que nós somos mesmo um país de um povo bélico? Eu não vejo isso na sociedade, pelo contrário, eu vejo o brasileiro um dos povos menos bélicos, menos beligerantes, menos litigiosos do mundo. Qual é o nosso problema? Então, simples. O que esta jurimetria, o que essa tecnologia que está aí, pelo menos tem nos possibilitado, é uma tal de jurimetria. O que é essa tal de jurimetria? Você verificar lá quantos processos tem na justiça, quem são os autores, quem são os réus, e aí depois volumetria, depois jurimetria, como os juízes estão decidindo sobre isto ou aquilo. Depois no final nós já falamos sobre isso. Mas nessa questão de volumetria, nós já sabíamos disso. Né? A inteligência artificial só está comprovando.
Mais de 60% dos processos que tramitam no Poder Judiciário brasileiro tem como parte o Estado. Tem como parte o Estado. Não é o povo que é litigioso, é o Estado que se recusa, depois de tantos anos, a respeitar os direitos da cidadã, os direitos do cidadão. Não é possível de que de cada 10 processos na justiça, 6 tenham o Estado como parte desses processos. Nós não temos um problema de recursos, nós não temos um problema, nós temos um problema de caráter estatal, de um Estado imoral que não respeita os direitos do cidadão. É, todos os dias assim, na área fiscal, na área previdenciária, na área de direitos fundamentais, novidade que se apresenta nos dias atuais, e nas áreas de contratos e etc. As prefeituras contratam uma empresa para varrer a rua, não paga o valor contratado. A lei diz que o cidadão tem direito a receber um tal valor de aposentadoria, e o Estado vai lá e tunga o cidadão, obrigando o cidadão a ir à justiça, pedir ao juiz socorro pelaquela tungada que lhe deu. Pasmem, o Estado. E quando o Estado não respeita os direitos do cidadão, da cidadã, o que nós temos é um problema seríssimo de pacto social. Nós temos um problema sério no Brasil de pacto social. Dizem por aí que os brasileiros não respeitam o direito. Não, é o Estado que não respeita o direito do cidadão. Dizem por aí que o problema da justiça está na advocacia. E, portanto, nós temos que engolir, aceitar, admitir coisas como, por exemplo, ser justo. A solução, a panaceia. O que é o ser justo? As pessoas têm um conflito, vai para a justiça, tira o advogado, tira a advogada, as partes conversam com o mediador e, de repente, eles fazem um acordo ali e está tudo certo. Como o advogado fosse um obstáculo a esses acordos, etc. O que nós mais fazemos na nossa profissão é mediar acordos. É mediar acordos. Bem, o que essa ferramenta tecnológica quer fazer agora? De tanto falar, de tanto propor, de tanto incutir para a nossa cabeça que a mediação, a arbitragem é uma solução para os nossos problemas, as empresas, opa, espera um pouquinho, posso ganhar dinheiro com isso. E como que eles querem ganhar dinheiro com isso? Os conflitos. As principais fontes de conflitos judiciais hoje, que estão à espera de soluções na justiça, tem uma parte do Estado, a grande parte está com o Estado. Em quais? Tributo, previdência e direitos fundamentais. Depois nós temos a iniciativa privada. E nas relações privadas, consumidor, trabalho, bancos e etc. Isto aqui, uma advocacia em massa. E eu poderia colocar aqui também família. O que era essa startup? Vender para o Estado uma ferramenta, um PROCON de mediar, um modelo PROCON para mediar conflitos. Então, o Estado compre a minha ferramenta e dê isto ao cidadão. O cidadão que foi ao INSS não teve reconhecido o seu direito, antes de ir à justiça, acessa a mediação eletrônica. E ali, então, o cidadão entra num site, diz, eu estou com um problema, fui ao INSS, o INSS me negou tal direito, e o robozinho vai dizer, quer fazer um acordo? O senhor acha que tem direito a receber 1.000, eu te proponho 100, e se o cidadão estiver feliz ali, apertam as mãos eletronicamente, está tudo bem. Tributo, execução fiscal, cobrança dos tributos, mediação por meio de ferramentas eletrônicas. O Estado, o município, o Estado, a União tem tributos a receber do cidadão, então faz por meio da mediação eletrônica. Direitos fundamentais, direito à creche, direito a remédio, direito à saúde e etc. Faz por mediação. Bem, está difícil eles convencerem o Estado
porque o Estado ainda tem à sua disposição, aí sim, o processo como forma de postergação da entrega de dinheiro ao cidadão. Mas daqui a pouco eles convencem o Estado, não demorará muito. E agora aqui sim, o PROCON da iniciativa privada. O Zuco, cliente do Banco Itaú, hoje já se não faz mais isso, porque eu já estou ficando velho, mas no meu tempo fazia. Emitiu um cheque e esse cheque foi devolvido por insuficiência de fundos. E eu digo que a devolução foi indevida. Pego meu extrato, tinha saldo na minha conta, o banco errou, devolveu. O que eu faço? Juizado, especial civil, dano moral. Bem, eles estão convencendo essas empresas a comprar este grande PROCON eletrônico. De modo que, se o meu cheque foi devolvido indevidamente, eu acho que eu tenho direito a uma indenização. Eu acesso esse modelo e digo lá, banco, o senhor devolveu meu dinheiro. Esse sistema vai verificar a veracidade dos fatos e imediatamente já me propor um acordo. Como nós temos no Brasil, infelizmente, o tabelamento do dano moral, então o robozinho vai fazer um cálculo. Se isso tramitar na justiça por tanto tempo, o senhor receberá 15, 14, 12 mil reais. Mas, o senhor não quer fazer um acordo aqui, já terá que pagar os 30% por advogado, aquela conversa toda. O senhor não quer já receber 4 mil de indenização neste exato momento? E o banco lhe paga imediatamente essa quantia? Eu assisti uma apresentação exatamente nesses termos. Agora, imagina isso para Vivo, para Claro, para Sabesp e para todos esses órgãos que fomentam esses conflitos na relação consumidista. O Sejusc eletrônico mediando conflitos, reduzindo o trabalho da advocacia. Engraçado que isso aqui tudo, mediação e arbitragem, foi fomentada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu me lembro lá atrás, quando essa conversa começou. Primeiro em 1995, quando veio a lei, depois na já geração de 2000, quando aqui no estado de São Paulo foram criados alguns institutos de mediação e arbitragem, que se fomentou. Isso, as câmaras. Mas as câmaras de arbitragem são coisas boas. Só esquecem de dizer uma coisa ao cidadão. Elas são inacessíveis pelo elevado custo. Então, se o cliente gasta 10 no Poder Judiciário, nas câmaras arbitrais chega a gastar 100. Então ele paga 100 por quê? Porque ele quer ter velocidade na solução do conflito dele. Mas é 10, às vezes 20 vezes mais caro litigar, solucionar um problema numa câmara de mediação e arbitragem do que no Poder Judiciário. Basta acessar o valor da hora do árbitro da Fiesp, por exemplo, da Câmara Interamericana de Comércio. Está lá, está no site, o valor da hora de trabalho, vocês têm noção de quanto custa. Esqueceram de dizer também que a mediação é cara. A mediação é caríssima. A hora do mediador, de um bom mediador, é também inacessível. Não é esse Sejusc que está aí no fórum, que faça um cursinho básico de mediação e arbitragem, e chega lá o mediador e impõe na marra, às vezes na força, um acordo ameaçando as partes de prisão e etc. Ou o senhor paga a pensão aí da forma que nós estamos querendo aqui, o senhor será preso. Certo? Não, mediação não é essa chincana toda que nós presenciamos nos Sejuscs dos nossos fóruns. Também não dizem que a sentença arbitral é irrecorrível. Irrecorrível. Na arbitragem, na mediação, qual é o grande problema do Sejusc? Né? Ela é recorrível sob o aspecto formal, procedimental, material não. Né? Mas o problema ainda da arbitragem é que eu tenho certeza que a sentença será a mais justa possível, porque as partes escolheram o juiz, o árbitro, pagaram caríssimo por este árbitro, e elas estão representadas por profissionais gabaritados. Dificilmente você vê uma arbitragem dar errado. Por quê? Ali
os melhores profissionais, na medida do possível, os melhores profissionais estão atuando nos interesses das pessoas em conflito. O problema do Sejusc é só, né? E ainda assim, a sentença arbitral pode ser objetada no Poder Judiciário pelos requisitos de validade formal, procedimental, etc. Às vezes até mesmo material, mas via de regra formal e procedimental. E no Sejusc? Eu tenho do Sejusc algo muito maior do que na arbitragem, que é a coisa julgada. Porque os acordos realizados entre as partes no Sejusc são homologados por sentença. Trânsito em julgado, coisa julgada, artigo 5º da Constituição, tudo sem advogado, e com apoio lá atrás, infelizmente, da nossa instituição, Ordem dos Advogados do Brasil. Depois nós temos aqui algumas outras, né? Netflix, que vem com Netflix, organização de documentos, Advis, isto aqui para o Advis, depois nós temos Legal One, isto aqui para o advogado tributarista será ao fim, praticamente, né? A consulta tributária eletrônica. Os clientes ligam no meu escritório: doutor, como eu tenho que pagar ICMS na substituição tributária tal? Qual? Nossa presidente da Comissão de Direito Tributário sabe do que eu estou falando. Nós vivemos disso. Né? De repente ele vai falar com um robozinho lá, tá? Thomson Reuters. Então, para nós também não é muita novidade, porque antes nós tínhamos a IOB, que já prestava esse serviço por telefone, e agora a tendência é se ampliar esse serviço pela inteligência artificial. Depois nós temos Doc9, Uber da advocacia. Tem alguém aqui que presta serviço por correspondência? São correspondentes? O problema do correspondente, até hoje, até ontem, nós estávamos na Ordem dos Advogados discutindo, nós aprovamos na gestão passada, no início do ano passado, uma tabela de honorário para os correspondentes. Discutimos isso por interior, porque no interior do Estado o problema é grave. E estávamos lá, não, nós vamos resolver isso por tabela. Reunimos os 240 presidentes subseccionais em colégios para trazer essa brilhante ideia. É a tabela. Aí de repente fui a Brasília, conheci um conselheiro, sócio de um grande escritório de advocacia, disse: não é tabela, você está louco. Como que não é? Passei a minha vida acreditando nisso. É engraçado quando as suas verdades caem por terra, você fica nu diante de uma situação e não, você não conhece o Uber da advocacia. O problema da correspondência é o Uber da advocacia. Eu falei: que Uber, rapaz? Que Uber é esse? Como é que se dá esta relação? A relação não se dá entre o correspondente e o correspondido direto. O escritório que contrata e o advogado, a advogada contratada. O escritório aqui de São Paulo precisa fazer uma audiência, e está contratado para uma audiência na cidade de Sorocaba. Bom, eu estou em Sorocaba, ele me liga: Buzu, você pode fazer a audiência? Eu falei: posso, veja a tabela de honorário, vou lá, me paga, deposito na minha conta, eu vou lá e faço a audiência. Certo? Mas não é assim que funciona mais hoje. Como é que funciona? Eu tenho intermediários, eu tenho terceiros mediando essa contratação. A grande corporação contrata com esse terceiro, essa Doc9, por exemplo, e essa Doc9 contrata os correspondentes. Resultado da ópera: uma audiência em São Raimundo Nonato, como fui lá agora recentemente tratar de prerrogativas no sertão do Piauí, para o cliente, Carrefour, por exemplo, né? Carrefour não tem lá, mas o cliente qualquer tem o custo dele para fazer uma diligência. O valor pago pela empresa, cliente do escritório que contratou a diligência de um terceiro lá, é de 400, 600, 700, 1.200 reais, depende da oferta e da demanda. Quanto que ganhou?
o advogado correspondente lá. Então, o escritório contratante paga para o intermediário 400, 600, 1.200. E quanto que esse intermediário repassa para o nosso correspondente que vai executar o serviço lá no sertão do Piauí? 100, 60. Na minha cidade, 17. Há advogados fazendo audiência por 17 reais. Audiência no PROCON por 17 reais. Certo? Por que ele faz? Porque não é uma só, às vezes 10, 15 no mesmo dia. Mas mesmo assim, 17 reais. Certo? Quem ganhou dinheiro? Bem, o advogado correspondente não está ganhando dinheiro. O advogado contratante, tampouco com esse tipo de relação. Quem está ganhando dinheiro? As empresas que estão fazendo esta intermediação. E aí eu tenho também, além desta que é a maior, eu tenho outros, o Jus Brasil quer fazer isso também, aliás já está fazendo, Migalha já faz, e etc. Só não sei se com esse mesmo escopo, Migalha, mas o Jus Brasil sim, DocNoc sim, e etc. O que nós precisamos fazer? E o que nós podemos fazer com isso? Que aí está o Uber da advocacia. A tecnologia que está nos tocando, nós temos a tecnologia meio. Esta é bem-vinda. Esta nos faz bem. Indexação de jurisprudência. Isso é fantástico. Na minha época de início de carreira, para pesquisar uma decisão de um tribunal, eu perdia 2, 3 dias nas bibliotecas de São Paulo, porque eu tinha que sair de Sorocaba, pegar o ônibus, vir a São Paulo, ou na biblioteca do Tribunal Regional Federal, que era ao lado do Largo São Francisco, depois passou para a Avenida Paulista, mas antes era no Largo São Francisco, ou eu tinha que ir à biblioteca das universidades, da USP, etc. Né? Eu gostava de ir à biblioteca do Tribunal Regional Federal, porque tinha ali o repositório de jurisprudência, era mais fácil e menos frequentado. Né? E passava dias ali pesquisando como é que o tribunal ou os tribunais estavam decididos sobre determinados assuntos. Nos índices da LEX, da RP e de tantas outras que estavam ali disponíveis. Depois vieram as revistas especializadas, revista de direito administrativo, revista de direito tributário, revista de direito constitucional e assim por diante. Hoje por 2, 3 3, 4 palavras digitadas no computador, eu tenho à minha disposição a jurisprudência de todo o Brasil. De todo o Brasil. Não só do Tribunal de Justiça de São Paulo, não só dos tribunais superiores, dos tribunais federais, mas dos 27 tribunais dos estados brasileiros espalhados por este país. Esta tecnologia, eu me lembro que quando eu comecei a advogar, nós catalogávamos os clientes e os processos em cartolina, em cartão. Quem lembra disso? Fichas. Né? De repente apareceu um sistema eletrônico em que eu tenho hoje um banco de dados dos clientes, um banco de dados dos processos. Hoje os processos estão digitalizados e eu posso acessá-los a qualquer momento na tela do computador, na minha mesa de trabalho. Essa tecnologia MEI, essa tecnologia nós não podemos reclamar dela, ela facilita, ela contribui para o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional. Qual é a tecnologia que nos preocupa? A tecnologia FIA. É a tecnologia exercendo a advocacia como tal. E eu acredito que esta tecnologia é que deva ser o centro das atenções da, principalmente, Ordem dos Advogados do Brasil. Eu temo que a Ordem dos Advogados do Brasil vá naquela linha da mediação lá de trás que eu vi nascer.
tudo é bonito, o futuro será bonito, vamos apoiar e etc. Insere sistemas em conferências nacionais de advocacia, insere sistemas nas subseções, nas seccionais e etc. E, de repente, quando foi definitivamente implantada a mediação no Brasil, a primeira coisa que o Judiciário fez foi afastar o advogado, a advogada da mediação. Nós recebemos o Poder Judiciário, nós recebemos as faculdades, nós recebemos os advogados e advogadas encantados por aquilo tudo que se apresentava no passado, como solução para o futuro. E quando o futuro vem, eu recebo lá em Brasília, na comissão, por exemplo, um mandado de intimação de uma audiência para o Sejusc, em que estava expressamente escrito em negrito: é proibido a parte se fazer acompanhar de advogado no ato do Sejusc numa comarca da cidade satélite do Distrito Federal. Está lá, em negrito, é proibido se fazer acompanhar de advogado. Então nós recebemos, acolhemos, incentivamos, e na hora que o futuro chegou, a advocacia foi alijada disso tudo. E aí nós temos que correr atrás do prejuízo. Como estamos correndo atrás do prejuízo há 6 anos, dificilmente vamos resolver este problema chamado Sejusc. Com a tecnologia, espero não aconteça o mesmo que eu vi acontecer com a mediação. É preciso que nós tenhamos em mente que esta nova tecnologia está modificando a estrutura ética da nossa profissão. Esta tecnologia está modificando, produzindo alterações na ideia de prerrogativas da nossa profissão. Esta tecnologia traz impacto no próprio contrato de honorários, que deixa de ser um contrato pautado na confiança e começa a ganhar foros, características de um contrato mercantil qualquer. Qual é o papel da ordem diante disso tudo? Na minha opinião, estar à frente deste processo para regulamentá-lo. A ordem tem competência para regulamentar o exercício da advocacia em todo o território nacional. E ela deve, penso, regulamentar, proibindo que pessoas não inscritas na ordem exerçam a advocacia. Que empresas não inscritas na ordem exerçam por meio tecnológico a prestação de serviços de advocacia. Ela precisa regulamentar esta questão, ou melhor, acabar com esta questão do Uber da advocacia que aflige os nossos colegas correspondentes. Sem que isso aconteça, a velocidade dessas tecnologias é avassaladora de tal tamanho que, quando abrirmos os olhos lá na frente, estaremos todos engolidos por ela. A mensagem que eu tenho passado: tecnologia é bom, tecnologia nos ajuda, mas a advocacia é da advocacia. E quem é essa advocacia? Pessoas de pele e osso, que estudam em faculdades, que prestam exame, que se inscrevem na ordem e que estão habilitados a exercer a nossa profissão. Tecnologia é boa como mediação, mas como atividade fim, não. A advocacia, a tecnologia não substituirá a advocacia. Isso não me preocupa. Mas me preocupa a forma pela qual essa advocacia se apresenta lá no futuro. Mercantilizada, banalizada, como já está acontecendo nos dias de hoje. Uma pergunta final. A advocacia não é substituída pelo robô, pela tecnologia. Mas e o juiz? Pode ser substituído pelo robô? Uma outra questão que nós não estamos discutindo no Brasil. Aliás, a França começou a discutir já há um tempo, já tem lei proibindo essas coisas lá na França. Podemos ter
juízes robustos. Aliás, já estamos tendo, já tem projetos experimentais em andamento. Isso é bom ou é ruim? Diria alguns, né? Tom provocativo. É bom. Por que é bom? Bem, primeiro, não tem auxílio moradia, não tem auxílio paletó, não tem TQQ, juiz que trabalha só na terça, quarta e quinta. Uma coisa que eu aprendi lá também no Conselho Federal. Cheguei lá, tem um advogado aqui do Estado de São Paulo que entrou com um procedimento do CNJ, nós estamos acompanhando, a OAB São Paulo já está habilitada nesse processo em relação a esse problema. E ele colocou lá na petição para TQQ. O que é isso? Eu sou meio ruim com siglas, com esses reducionismos. E encontrei um conselheiro que foi conselheiro federal, fui conselheiro do CNJ, estamos agora no mesmo mandato. Que raio que é isso TQQ? Eu uso, que mundo você vive? Juiz de terça, quarta e quinta. Segunda e sexta ele não vai ao fórum. E o que pede esse advogado? Que os tribunais instalem ponto eletrônico para o juiz. Então o juiz tem que marcar, como qualquer funcionário do Brasil, a hora de entrada e a hora de saída nos fóruns. Colocar lá o dedão no cartão de ponto e etc. Nós estamos acompanhando de perto esse processo. Aí diria, não tem TQQ, juiz robô é bom, trabalha 24 horas por dia, não toma café, atrasando os expedientes com os advogados, etc. Quando eu fui presidente da hora de Sorocaba, as maiores reclamações eram o horário de café do juiz. Muitas vezes começava às 3 da tarde e se prolongava até às 20. Cadê o juiz? Está tomando café. Tá? E aí saímos lá dialogar com o juiz para amenizar esses problemas. Na maioria deles todos solícitos, sem problema nenhum. Né? Mas qual é o grande problema do juiz robô? A beleza do direito está na diversidade das interpretações. A beleza do direito não está na conformidade, mas está na desconformidade. O Supremo Tribunal Federal hoje está realizando um julgamento que pode ser importante para a nossa sociedade, importante para o nosso passado, para o nosso futuro, e etc. Né? E o que me encanta naquilo são os posicionamentos divergentes dos ministros. Eu me recordo de uma aula do professor Geraldo Ataliba, quando ele dizia que o colegiado, o que ressalta o colegiado é o voto convicto divergente de um juiz no tribunal. Se direito fosse matemático, 2 mais 2, 4, não teria graça. Não teria graça absolutamente. Né? A evolução do direito e da sociedade está na desconformidade das suas interpretações. E são aquele voto divergente, único, no futuro, pode se transformar em maioria. O que era um erro pode se transformar num acerto. Juízes pensando diferentes é que marca o direito e a sua beleza. No dia em que tivermos juízes robustos, o direito perdeu a sua essência e razão de existir. Porque não teremos mais decisões disformes. Nós teremos uma única decisão. Será um único juiz programando 100, 200, 1000 juízes robôs a decidir segundo o entendimento daquele único programador. E aí não teremos mais direito, talvez nem teremos mais sociedade. Preciso combater a tecnologia fim na advocacia, mas é preciso combater também a ideia de juízes robôs. Vai nos trazer mais velocidade, vai nos trazer mais julgamentos, mas vai nos retirar a essência do direito, a essência da advocacia e, sobretudo, a essência do direito.
Eu quero finalizar esta palestra trazendo uma mensagem agora do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, até porque nós temos que passar por isso. E até porque tem a oportunidade de vir a Santo Amaro pela primeira vez, não pode perder esta oportunidade de dialogar com vocês um pouquinho sobre as coisas da ordem, sobre as coisas que estão acontecendo na ordem. A primeira delas é este embate hoje da ordem com os poderes constituídos. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, mas sobretudo com o poder executivo. Eu quero dizer aos senhores que a ordem, e ela está trabalhando contra isso, mas sobre uma reflexão daquilo que estamos escolhendo nas redes sociais, sobre as críticas da ordem. Me parece que isso seria uma consequência natural das coisas. O Brasil tem mais de 1.600 faculdades de direito. O Brasil tem hoje 1.200.000 advogados e mais quase 3 milhões de bacharéis em direito. Certo? É quase 3 vezes mais o número de advogados que nós temos hoje no Brasil. Muitos desses bacharéis foram reprovados no exame de ordem. Guarda uma frustração com a ordem dos advogados do Brasil, que postam em redes sociais os seus descontentamentos. Natural que seja assim. Né? E isso tem se espraiado muito grande entre aquelas pessoas, e eu digo entre a sociedade, porque não há mais quem não esteja em redes sociais, a não ser o nosso presidente Caio Augusto, que não tem Facebook, não tem WhatsApp, que não tem Twitter, que não tem, não sei, né? É uma virtude, acredito, do nosso presidente estadual. De repente, se percebeu que essa legião de bacharéis descontentes com o exame de ordem elege deputado, elege vereador, daqui a pouco elege senador, dependendo da situação. E esses por eles eleitos passaram a defender no parlamento e nos meios de que atuam o final do exame de ordem. Nós já tivemos isso com Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, atual presidiário, que fez campanha no Rio de Janeiro, prometendo aos seus eleitores que eleito acabaria com o exame de ordem. Depois nós tivemos outros deputados, como o atual presidente Jair Bolsonaro, que tem um projeto de lei nesse sentido apresentado na Câmara. Agora nós temos um outro deputado do Podemos que comprou essa ideia, e são 7 projetos, se eu não me engano, tramitando na Câmara dos Deputados para acabar com o exame de ordem. Vai se avolumando. Antes era antes era Eduardo Cunha, agora já são 7 deputados falando a mesma coisa, porque traz votos, dentre outras coisas. E agora também nós tivemos um segundo projeto que está suspenso pelo diálogo que se estabeleceu com a ordem, que é a PEC 108, que propõe transformar a Ordem dos Advogados do Brasil de autarquia federal sui generis para uma associação de profissionais. Porque há uma grita muito grande dos profissionais contra, sobretudo, a anuidade. Com o exame de ordem, a instituição só quer arrecadar dinheiro. E a instituição é uma grande fonte arrecadadora, porque cobra anuidade dos seus profissionais, etc. Bem, eu não preciso dizer por que o exame de ordem precisa ser mantido neste plenário. Pregar para convertidos é fácil, mas eu preciso dizer para a sociedade por que esse exame tem que existir. Porque existe no mundo todo civilizado. Qual é o país do mundo que não tem exame de ordem? Estados Unidos tem, Inglaterra tem, França tem, Portugal tem, Europa, Inglaterra tem. Onde é que não tem isso? O que é o exame de ordem? É um mero exame de proficiência profissional, a exigir dos bacharéis requisitos e prova mínima para exercício da advocacia. O exame de ordem não prova se uma pessoa é boa ou ruim advogado, não é isso. O exame de ordem só está a buscar saber se o bacharel tem razoável, mínimos conhecimentos gerais de direito e sabe fazer uma petição. Instrumento
principal ferramenta do exercício profissional. Ser bacharel sabe fazer uma petição. Para advogar, é preciso saber fazer petição. Depois, se ele será um bom ou um mau profissional, se ele será um bem ou mal sucedido profissional, isso dependerá dele. Não é o exame que qualifica, não é o exame que diz se a pessoa é uma boa ou má advogada. Não, o exame só diz que ele tem mínimos conhecimentos de direito geral e sabe fazer uma petição. É, no mundo, talvez, o exame de proficiência advocatícia mais fácil. Vá nos Estados Unidos e a dificuldade que se tem para advogar, para passar no exame da bar e advogar nos Estados Unidos. Vá à Inglaterra, vá a Portugal, vá à Alemanha, vá à França e verão que o nosso exame é o mais fácil de todos. E a Ordem dos Advogados do Brasil? Por que a Ordem dos Advogados do Brasil não pode ser transformada em uma mera associação profissional? E por que não é assim no mundo todo? Pagar menos coisas é o que todos nós queremos. A Ordem dos Advogados do Brasil tem, na sua essência, uma ou duas coisas. Nós temos várias associações de advogados espalhadas pelo Brasil, quase uma centena delas. Qual é a mais famosa que vocês conhecem? ASP. IAB é mais antiga, mas eu acho que a mais famosa atuante hoje é a ASP. Pelo menos no Brasil aí que eu converso com a advocacia, quando eu faço a pergunta, eu falo ASP. IAB, sem dúvida. É um instituto, mas para você entrar no IAB você tem que ter apresentação, aquelas coisas todas. A ASP não. A ASP você vai lá, preenche uma proposta de associação, tem mais de 90 mil associados, né? A anuidade da ASP é praticamente a mesma da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou associado da ASP desde Cruz Casé. Eu procuro Cruz Casé, nem tanto, que eu não sou tão velho assim. Mas eu coloquei minha carteirinha da ASP no Facebook e me chamaram de velho. A primeira carteira da ASP de associação. O que a ASP faz que a Ordem não faz? A ASP praticamente faz tudo o que a Ordem faz. Dá palestras, tem curso, tem prestação de serviço, defende prerrogativas. Mas tem uma coisinha que ela não faz, que nós fazemos. O que é? Tem outras coisinhas, mas a principal que nós fazemos, que a ASP não faz. E é por isso que somos uma autarquia federal sui generis e não uma associação. Alguém saberia dizer o que é que nós fazemos que nenhuma associação poderá fazer? Não. Hã? A mais cara para nós, né? Exame de ordem ela não faz, ingressos, né? Entrada e no exame, né? Mas se acabarem com o exame. Também, né? Só tem que se inscrever na ordem, né? Mas tem uma coisa mais cara. Não. Qual é? A defesa que eles fazem. Direito de exercício da profissão. O quê? Direito de exercício da profissão de advogado. Mais um pouquinho. Fiscalização. Fiscalização, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, quase lá. Tribunal de Ética. Tribunal de Ética. Sim. Controle ético disciplinar da nossa profissão. Foi para isso que a Ordem foi criada. A Ordem não foi criada para vender serviço. A Ordem não foi criada para vender remédio, livro, essas coisas todas. Certo? Isso tudo vem no bojo demagógico dos nossos processos eleitorais e da forma como as pessoas se apresentam nas corporações brasileiras.
A ordem foi criada para duas coisinhas. Dizer quem pode advogar, seja pelo ingresso, seja pela saída. Pelo ingresso, exame, controle de inscrição. Pela saída, procedimento ético disciplinar. Isto nos é muito caro. Por que nos é muito caro? Porque somente a Ordem dos Advogados do Brasil pode dizer se uma pessoa, se um profissional deve ou não advogar por ser antiético. Somente a Ordem dos Advogados do Brasil pode exercer o controle ético-disciplinar aplicando advertência, sanção ou, a mais drástica, exclusão da profissão. E por que isso está na ordem e não está em outro lugar? Para nos assegurar o livre exercício profissional, independência, autonomia e liberdade profissional. O dia que transformarem a ordem numa associação qualquer de advogados, quem exercerá este controle ético-disciplinar da advocacia? Poder Judiciário. O Poder Judiciário. E aí, acabou a liberdade, a independência e a autonomia profissional. Já pensaram nisso? Como é que eu vou contrariar uma decisão judicial? Como é que eu vou me opor ao juiz, tendo ele poder para me excluir, para excluir o profissional da advocacia? Vou lhes dar um exemplo. Aconteceu agora, está na internet, está nos vídeos espalhados pelo WhatsApp e etc. Onde é que foi isso? Foi, se não me engano, no Distrito Federal também. Uma cidade satélite do Distrito Federal. Uma audiência. O advogado, naquela dialética que se estabelece com o magistrado, o que o senhor quer saber da testemunha? Isso, aquilo. Indefiro, doutor. Outra pergunta. Não, quero saber isso. Indefiro. Outra pergunta. Indefiro. Mano, indeferiu tudo. O que nós fazemos? Bueno, eu preciso registrar o indeferimento para ter a oportunidade da revisão do indeferimento por um órgão superior, por um órgão recursal. E no nosso jargão dialético, a doutora registra em ato de indeferimento, fundamento do indeferimento, e etc. Também não vou fazer. Até o ponto que a paciência humana tem limite. E aí o advogado se exacerbou e a juíza decretou a prisão dele por desacato. Como não pode o juiz advertir, suspender ou excluir o profissional da advocacia, dela advocacia, utiliza-se o desacato. Graças a Deus a STJ deu agora, né, uma decisão recente dizendo que é inconstitucional o desacato no nosso país. Mas eles fazem já por desacato. E isso está se avolumando no Brasil todos os dias. Imagina se aquela juíza do Distrito Federal, que está no vídeo, que circula pela internet, te desse o poder de exercer o controle ético profissional da advocacia. Aquele colega estaria sumariamente excluído. E é por isso que nós temos esta instituição chamada Ordem dos Advogados do Brasil. Para termos a segurança de que o exercício profissional, a exclusão do exercício profissional não será dada por nenhuma autoridade, senão por nós mesmos e pela nossa instituição. E nós não nos demos conta disso. Né? E aí pode ser advogado consultoria, pode ser advogado família, porque as pessoas agora estão na moda. Ah, doutor, eu não sou criminalista, o que eu tenho a ver com direito de defesa? Né? O direito de defesa está desde a primeira consulta que se dá ao cliente, né, até aquelas ações mais litigiosas, como, por exemplo, as de natureza penal. O que nós fazemos na nossa profissão é exercer o direito de defesa do cliente, né, seja na consultoria, seja em qualquer outro espaço. Eu não defendo bandidos, mas o direito de defesa não está só no direito penal, está em todos os ramos da advocacia, em todos os ramos do direito. E como que é assegurado esse direito de defesa? Como que é assegurado o exercício profissional? Pela ordem. E é por isso que eu pago a anuidade mais barata do mundo, para que ela me dê
sem que eu saiba esta liberdade, autonomia e independência profissional. Para que ela me dê segurança, para que eu possa me postar diante de qualquer autoridade brasileira e dizer, sem receio, aquilo que quer que diga, aquilo que quer que eu diga, o meu cliente. O dia que acabarem com a Ordem dos Advogados do Brasil, o dia que transformarem ela em mera associação, se paga ou não paga anuidade, o poder ético disciplinar, nós estaríamos transferindo para o poder judiciário. E com isso, abdicando da liberdade, da autonomia e independência. O dia que isso acontecer, não seremos mais advogados, seremos despachantes judiciais. Eu não tenho dúvidas disso. Só para dar um exemplo, muito lá atrás, na minha cidade, em Sorocaba, existia um juiz, bom juiz, mas folclórico entre as conversas de advogados e etc. Assim como tem hoje nos dias atuais, isso cresceu. Lá nós não tínhamos o Código de Processo Civil, nós tínhamos o Código de Processo do juiz Clínger Moretti. Era o que discorria. Ele já é falecido e eu tenho uma consideração muito grande por ele, pela família, e eu falo dessa história não como uma crítica a ele, mas com muito carinho a ele e as coisas que aconteciam. Mas era verdade isso. Corria lá no jornal, nós temos o CPK, que é o Código de Processo Clínger Moretti. Hoje isso se espalhou, ou seja, o que Clínger começou lá na minha cidade há muito tempo atrás, se espalhou pelo Brasil, porque cada juiz tem um código na cabeça. Pelo princípio da livre convicção, o professor Lênin Streck escreveu hoje um artigo no Conjuro exatamente sobre isso que eu estou falando. É bom de ler este artigo. E, de repente, chegou lá na cidade uma outra grande amiga, procuradora do Estado, a doutora Celina. Foi lá para advogar em Sorocaba e, no primeiro processo, o juiz Clínger deu uma decisão deferindo um pedido que ela havia formado e ela não teve dúvida, agravo do instrumento. Ele pegou o meirinho, chamou ela e disse: traga advogado à minha presença, habeas corpus. O meirinho foi lá ao gabinete da procuradora: doutor, excelência, quer falar com a senhora? Comigo? Quer falar com a senhora? Eu vou lá falar com ele. Chegou lá: doutora, estou vendo aqui que a senhora recorreu da minha decisão, porque na minha cidade ninguém recorre, não. Aqui é o seguinte, se a senhora não concordar com as minhas decisões, venha antes de recorrer, venha conversar comigo. Quem sabe eu mude o conteúdo da decisão, a senhora me convença, mas não gosto de recurso, tal. A doutora Celina, com a firmeza que lhe é peculiar, fitou os olhos do juiz e disse: doutor, o senhor é pago para decidir, e eu sou pago para recorrer, passar bem. Virou as costas. A partir daquele dia, Sorocaba conheceu o que é exercer a advocacia com liberdade, independência, autonomia. A advocacia conheceu o que era um agravo de instrumento, ou um recurso, qual seja a possibilidade de tentar modificar aquela decisão em nome dos interesses de quem eu represento. Manter a ordem como tal é manter a advocacia, é tratar de não deixar a advocacia se transformar em despacho. E é por isso que o Conselho Federal, é por isso que o nosso presidente Felipe Santa Cruz tem lutado tanto contra a ideia de terminar com o exame de ordem e contra a ideia de se transformar a ordem numa associação. E eu acho que essa luta deveria ser uma luta de todos os advogados e das advogadas brasileiras. Abrir mão da ordem é abrir mão da nossa tão importante profissão, essa profissão que nos sustenta. E eu queria também, de forma alvissareira, trazer uma notícia que a advocacia hoje mudou de patamar com a criminalização da violação das nossas prerrogativas. Uma luta de anos para dizer o óbvio. Aquele que desrespeita a lei precisa ser sancionado. E aqueles que desrespeitam a lei que estabelece as prerrogativas e os direitos da advocacia há de ter uma correlata sanção. E o Congresso Nacional ontem fez por bem derrubar os vetos e aprovar que a sanção para os que violam as prerrogativas da advocacia é de natureza penal. Viva o Congresso, um agradecimento nosso ao Congresso Nacional
pela derrubada do veto, uma luta de anos da advocacia, e esperamos que com esse projeto de criminalização possamos ter novamente aqueles patamares de desrespeito e respeito no passado, para ter aquela harmonia entre juiz, promotor e advogado nos ambientes forenses. Então, publicamente, eu gostaria de agradecer todos os senadores da República do Brasil, todos os deputados federais deste país, dar parabéns a todos aqueles representantes de ordem que durante anos lutaram por isso, começando lá atrás com o Dr. Laertes, passando depois pelos nossos presidentes Durso, Marcos da Costa, agora Caio Russo, Dr. Cláudio Lamáquia, que lutou bravamente no Congresso, na gestão passada na OAB, para levar esse projeto ao Congresso Nacional, e agora o presidente Felipe de Santa Cruz, com uma articulação fantástica com os deputados, com os senadores, para que este artigo fosse mantido na lei de abuso de autoridade, sobretudo o artigo 43. Nós constituímos lá no Congresso uma frente parlamentar de defesa da advocacia, que já conta hoje com 199 deputados e deputadas, e nós estamos acompanhando com esta frente parlamentar mais de uma dezena de projetos de lei para o interesse de todos os advogados e advogadas do Brasil. Obrigado, Santo Amaro, obrigado, presidente Lisandro, obrigado à sua diretoria. E eu quero aqui dar um viva à OAB de Santo Amaro, viva a advocacia de Santo Amaro, viva a nossa presidente Lisandra e viva a ordem que é dos advogados e é do Brasil. Muito obrigado. Nós queríamos agradecer publicamente ao nosso presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas. É um prazer tê-lo conosco aqui, doutor Alexandre Uzucu. E nós, como subseção, não nos calamos ante esse veto totalmente arbitrário. Fizemos aqui uma excelente campanha de defesa das prerrogativas, estamos passando um pouquinho antes do senhor chegar. Fizemos um abaixo-assinado eletrônico, enviamos até o Congresso Nacional, exatamente para que a voz dos advogados pudesse ser mais alta em relação à arbitrariedade. É uma luta constante que nós temos, nossa subseção conta com mais de 11 mil advogados, uma das maiores subseções do Estado. Como coordenador da Comissão de Prerrogativas, eu posso dizer com toda a segurança do mundo, nós temos praticamente todos os dias um caso ou outro de violação de prerrogativas. Nos preocupa o dia que não temos, porque temos aqui muitos fóruns, dezenas de distritos policiais, postos infindáveis do INSS, e sabemos que em algum lugar algum advogado está sofrendo. E a nossa luta aqui foi de tentar conscientizar a população do que são as prerrogativas, porque alguns acham que são privilégios profissionais e são direitos da cidadania. Então, doutor Alexandre, nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui, aproveitar o ensejo para entregar o nosso certificado. Gostaria de dar salva de palmas ao doutor Alexandre. Em nome da diretoria da subseção de Santo Amaro, da presidente doutora Lisandra Gonçalves, de todos os componentes da mesa, a nossa subseção lhe agradece muito. E continuemos assim nessa luta incessante. Muito obrigado. Nós teríamos, caso vocês queiram, não está no programa, caso alguém queira fazer alguma pergunta ao doutor Alexandre, gostaria de abrir duas perguntas, porque já estamos com o horário um pouquinho avançado, caso alguém queira. Alguém tem alguma curiosidade sobre o trabalho do Conselho Federal, sobre a questão da Presidência Nacional da Defesa das Prerrogativas? Não? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Adriano, doutor Adriano Mano. Nosso... Alexandre, boa noite, prazer. Mas queria saber como que está as prerrogativas em relação ao artigo 265 do Código do Processo Penal. Muito bom. Bem, a jurisprudência vai caminhando. Isto vem no bojo de uma reforma processual que nós tivemos. É impressionante essa questão. Bom, o que era para ser um instrumento de punição às péssimas pessoas, passou a ser um instrumento de coação. Hoje, por exemplo, nós temos um problema seríssimo aí de que, doutor, faça isso, não te multo. Doutor, não faça isso, não te multo. Tá? Essas multas do CPP e do CPC
passaram a ser instrumentos de coação, de extorsão profissional. Repudiamos veementemente isso e estamos trabalhando contra. Certo? No caso da multa do 265 do Código de Processo Penal, as ordens estaduais, todas elas, no Brasil todo, têm defendido os colegas multados desde que eles peçam esse auxílio. Então, eles veem a subseção, pedem auxílio à subseção, as subseções têm autuado, quando não conseguem, as seccionais têm autuado, quando não conseguem, o Conselho Federal tem autuado. Então, para todos os advogados multados, vem a ordem, venha pedir socorro à ordem. A ordem está à disposição de cada um de vocês, porque nós não concordamos com esse instrumento legal. E tanto não concordamos com esse instrumento legal, que tem uma ação de controle de constitucionalidade tramitando no STF, em que agora, no Encontro Nacional de Prerrogativas, nós sugerimos a habilitação da ordem neste processo, ou mais, que ela mesma, a Ordem dos Advogados, Conselho Federal, apresente uma ação própria para declarar inconstitucional esse dispositivo legal, porque me parece, se transformou, certamente, né, num instrumento, numa ferramenta de distorção, de coação da advocacia. É o que o senhor mesmo acabou de dizer, né? Porque quem pode punir um advogado é a própria OAB. É o AB, exatamente. Não seria o magistrado. Exatamente. E nós defendemos, inclusive, o seguinte, que no curso do processo, se algum tipo penal ou ilicitude, isso teria que ser apurado em incidente, com direito de ampla defesa, contraditório e etc. Não desta forma que aí está. E pior, gente, aqui no Brasil todo, nós temos que até ampliar, a pergunta foi muito boa, nós temos que ampliar essas coisas, o debate sobre isso. Está acontecendo no Brasil hoje, o colega tem marcado audiência, enfim, foi internado, não pode fazer audiência. De repente o juiz nomeia ad hoc um defensor público ou um outro colega que já está para suprir a falta do colega. Aplica a multa, afasta o colega do processo e ainda nomeia ad hoc um outro para substituí-lo. Nunca vi coisa igual. Né? Muitas vezes, defensor público. Nós precisamos ter uma relação, um diálogo com a Defensoria Pública. Não faça isso. A Defensoria Pública não pode entrar nos processos nos quais eu sou constituído pelos meus clientes. Porque o juiz mandou? Não pode, em hipótese alguma. O que era para ser um instrumento de combate àquelas artifícios, penso eu, né? Para se ganhar prescrição e etc., virou instrumento de extorsão. E me parece, aplicado equivocadamente, exageradamente, tem vício de inconstitucionalidade. Nós estamos defendendo aqueles que pedem, nós não temos o poder da onipresença, mas aqueles que veem a ordem, eu tenho certeza, todas as subseções têm sido atendidas e nós estamos atuando. São Paulo já tem inúmeros mandados de segurança procedentes, cancelando essa multa, né? E o Conselho Federal, e isso no Brasil todo, se espalha. Bom seria mesmo se o Supremo desse uma liminar para suspender esse dispositivo, que me parece inválido de inconstitucionalidade. Pior, o Código de Processo Civil está indo para o mesmo caminho. Né? Temos que combater isso. Doutora? Professor, há muitos anos atrás, a gente via muitos desagravos, né? E era comum, assim, a cada mês ter sessões de desagravo. Isso ainda existe? Esses desagravos acontecem? Isso seria um método, por exemplo, de incentivar as pessoas a denunciar, a fazer o desagravo, ou isso é uma coisa muito ultrapassada? Não, eu acredito que não. Eu acho que o desagravo tem aqui, o problema do desagravo tardio não é desagravo. Qual é o grande problema do desagravo, na minha opinião, que eu vejo? É a demora. Por isso que o Conselho Federal aprovou agora, no ano passado, a possibilidade dos conselhos concederem o desagravo liminar, em termos de liminar. O que nós queremos com o desagravo? Velocidade. Qual é o grande benefício para o colega do desagravo? É a recomposição moral da ofensa. Ele se sentir acolhido pela advocacia. Isso é importantíssimo para quem é ofendido nas prerrogativas. Né? Mas queremos mais do que isso. Nós queremos mais. Por exemplo, o Conselho Federal tem o cadastro de violadores de prerrogativas, o cadastro nacional de violadores de prerrogativas já está
no ar. Nós estamos pedindo para que todas as secretarias comecem a alimentar esse cadastro. A OAB São Paulo já está promovendo isso, por exemplo, quando autoridades pedem inscrição na ordem, nós estamos consultando os cadastros, os bancos de dados desagravos, para verificar se aquela autoridade reúne condições de idoneidade para exercer a advocacia. Nós mandamos para o Congresso Nacional agora um projeto de lei para que toda aquela autoridade desagravada seja impedida de se inscrever na ordem, enfim. Então, hoje, o desagravo tem este contexto moral, né, de reparar a ofensa suportada pelo colega. É um instrumento eficaz, importante, que nós temos que manter. E se pretende mais. Se pretende também que o desagravo seja condição de impedimento, seja um obstáculo de impedimento à inscrição na ordem daquela autoridade que diz respeito às prerrogativas profissionais. De que maneira? Através de projeto de lei. É preciso ter lei para isso. A iniciativa, inclusive, já está no Congresso, tramitando no Congresso Nacional com acompanhamento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que eu tenho participado pelo Brasil dos desagravos e eu sempre me sinto muito honrado quando me convidam e muito estimulado quando participo. Então, só para você ter uma ideia, nós fizemos desagravo na Bahia, participei de desagravo agora no estado de Pernambuco, já botamos frente à delegacia. Nós fizemos um desagravo frente ao prédio do Fórum, na Justiça Federal do Estado do Paraná, na cidade do Paraná. Em Londrina, nós fizemos um desagravo agora, que o advogado foi preso porque recebeu honorários. Absurdamente, foi preso porque recebeu honorários. Então, ele foi contratado por um traficante e, de repente, o promotor descobriu que teve um depósito na conta dele, X, e identificou quem depositou foi o traficante cliente dele. Ele foi contratado para fazer defesa, foi preso por conta disso. E é preciso acelerar esses desagravos no estado de São Paulo, torná-lo mais rápido. É bem verdade também que vai ganhando contornos procedimentais, tem que ter contraditório, defesa, essas coisas todas. Mas eu penso que esse desagravo expresso, que foi autorizado pelo Conselho Federal no ano passado, possa trazer maior velocidade e maior intensidade. E também tem um problema que é preciso dizer, gente, né? Certo? A ordem não é onipresente. Está aqui nosso competente presidente da Comissão de Prerrogativas de Santo Amaro. É preciso que o advogado venha à ordem. É preciso que ele nos informe. Porque defender prerrogativas profissionais é também um instrumento da defesa prerrogativa, é processo. E o que eu preciso num processo? Duas coisinhas, né? Materialidade, prova da materialidade e de autoria. Se eu não tenho isso, gente, aquele colega que está lá na audiência sofrendo violações das prerrogativas, ele precisa pegar testemunhas. Hoje nós incentivamos os advogados a gravar as audiências, que é uma prova contra as ofensas. Quando se tem uma notícia, ligando, vai lá e grava a audiência, utiliza isso. É preciso reunir provas e é preciso ter coragem para vir aqui e descrever o que aconteceu. Nós atuamos de ofício naqueles raríssimos casos que nós temos a possibilidade de identificar a materialidade e a autoria, indubitavelmente. E aí nós atuamos de ofício. Agora, na maioria dos casos, não dá para atuar de ofício. Então, nosso colega precisa ter essa coragem. Também, né, eu colho pelas redes sociais uma ideia equivocada de que a OAB tem que me defender porque se eu aparecer, a autoridade vai me perseguir. Eu não posso, Buzuco, denunciar o juiz, denunciar o promotor, porque você não advoga mais. Né? Então eu digo a eles, é melhor você entregar sua carteira de advogado. É melhor você dar baixa na sua inscrição. Mas você fez campanha e prometeu que ia me defender. Não, quem defende esse prerrogativo primeiro é o advogado. Depois é a ordem, né? Quando ela reúne todos os elementos de atuação. Não dá. 99% das queixas contra autoridades que ofendem prerrogativas dos órgãos correcionais são arquivadas por falta de prova. Por quê? Porque o colega não quer vir aqui descrever, não quer reunir aquele conjunto de elementos probatórios, tem medo de se expor. Denúncias. Nós fazemos, genericamente, fazemos as denúncias, porque
Nós não temos um depoimento do advogado ofendido, advogado ofendido, nós não temos prova, etc. Mas nós dizemos, a juíza, a promotora, tá? Né? Os órgãos correcionais, eles são arquivados por falta de prova. Nós precisamos ter essa relação. Aquele ofendido tem que vir aqui. Nós temos que desagravar esse ofendido o mais rápido possível. E nós precisamos adotar todas as outras medidas administrativas e judiciais possíveis e necessárias para defender as prerrogativas do profissional. E lembrando que o nosso estatuto atual cometeu um grave equívoco. Eu preferi o antigo, porque o antigo dava como falta disciplinar a não defesa das prerrogativas profissionais. Era falta ética não defender a prerrogativa. O nosso estatuto atual, infelizmente, não copiou aquele dispositivo da Lei 4.215 de 65. Mas é preciso dizer para todos nós, é falta ética profissional não defender prerrogativas. Nós precisamos começar a ter esta ideia de conjunto, cada um. E isso não é valentia, defender prerrogativa não significa bater boca com o juiz, com o magistrado, não. Defender prerrogativa significa compreender o que são as prerrogativas e compreender quais são os instrumentos e como promover essa defesa. A ordem é uma parte imprescindível nesse processo, mas ela tem que estar sempre junta com a advogada, com o advogado, desagravando denúncias em órgãos correcionais e agora as medidas judiciais se anunciam. Lá em Brasília, por exemplo, estou defendendo mais, defendendo a ação civil pública também, porque em alguns casos, como por exemplo essa questão de entrar no fórum, o juiz baixa uma portaria ali, ofendendo direitos e prerrogativas, ele está cometendo um ato de improbidade administrativa, artigo 11, artigo 12 da lei de improbidade, enfim. Tudo isso está à nossa disposição. O que nós precisamos? Perder o medo. Isto é mais importante de tudo. Perder o medo. Não como um ato de valentia, de briga, não. Perder o medo de defender a nós mesmos como defendemos os nossos clientes, pura e simplesmente. Os melhores advogados são aqueles que têm o destemor como principal característica. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma salva de palmas ao nosso palestrante. Muito obrigado, boa noite. Eu te pagar um Burger King, fiz uma diligência e aqui já é dois. Você vai estar depois da palestra deles, vamos direto ali tomar um gardenal. Só robô. Dá beijo nos meninos e tchau para ele. Olha, eu vou sair. Tchau. Doutor Sérgio, parabenizar. Doutor Marcelo,